Galera, é muito difícil esse transporte de malas. A gente tá com... Cada um tá carregando, né? Eu e Bruna, cada um com 3. E o meu pai teve que ficar esperando porque é impossível com a cadeira de rodas. Eu já tô esperando aqui com as malas, esperando o Bruno voltar. E eu procurei vários vídeos, tipo... quanto tempo tem que chegar com antecedência. E no ticket, dentro do aplicativo do Eurostar, quando você vai, tipo, na leitura do seu QR Code, tem exatamente o horário indicado para você chegar. Na verdade, o horário recomendado, né? Porque tem o horário de saída e o horário que você deve chegar. Dentro da União Europeia, eles colocam com 20 minutos de antecedência, porque realmente não mostra passaporte, não mostra nada. Apenas para Londres, como é fora da União Europeia, a gente faz aquela imigração que eu até contei no vídeo de Londres, que foi um pouco chatinho. Mas tirando isso, tipo, os que a gente fez pra Alemanha e hoje da Amsterdã não tem, tipo, não precisa mostrar documento nenhum. A gente chega com um pouco de antecedência por conta do meu pai, pra, enfim, se mudar qualquer coisa. E hoje a gente também chegou com muita antecedência por conta das malas. Eu ainda não entrei no quarto, eu tô literalmente assim. A única coisa que a gente fez foi colocar as malas aqui na porta que a gente chegou. A gente entrou com essa vista, eu falei, ué, cacete. E aqui já até dando, né? A gente pediu uma cadeira higiênica pro meu pai e já chegou, então achei muito legal. Esse espelhão, eu real não vi nada do quarto. Eu e o Bruno, a gente só ficou embabacado, que simplesmente tem um hall. Isso aqui é armário ou será que... Acho que é armário, tem luz aqui dentro. Mas agora não dá pra abrir direito. É armário. Armário? Bom, cantinho aqui do café, temos que descobrir se... espero que seja frigobar. Outra coisa. Caraca! Tem varanda ali? Teu varanda tá maluco. Já sabe, né? Vai fumar pra caralho. Me quebra essa porra. Vai fumar pra caralho. Pariu! Que coisa linda! Vai fumar pra caralho. Fecha aí pra não molhar, pra não ficar... Olha o secador. Gente, eu tô aqui, ó, achando tudo incrível. Nossa, que coisa linda, ó. Tem aqui... Já veio... Gente, veio escova de dente, Bruno. Agora aqui... Que lindo! Que quartão, hein? Aqui uma TVzinha. Isso aqui, né, como o nosso é triplo, aqui é uma suíte júnior, então a gente tem um sofá também, só que virou cama. Vamos ver a vista. É bonito. Hoje tá chovendo, né, mas a vista é bonita. Aqui tudo, ó, já vai começar a fazer mídia. Ih, ganhamos um mimozinho. Aqui, amor. É estropoffle? Deixa eu ver. Ó, deixaram já uma aguinha pra gente. Aqui o nome do meu pai, com recadinho. Valeu, André. Adorei. E eu tava preocupada, eu sempre fico preocupada com o espaço pra botar mala, né? Mas aqui, ó, tá tranquilo, tem como abrir. A gente vai ficar uma semana, se quiser também usar armário. Gente, eu tô apaixonada, eu amei demais esse quarto. Os queridos, ó, já se instalaram. Meu pai tomando um chazinho, vendo uma TV. Bruno no mundinho dele. Dá um alô, Bruno. E eu, gente, eu tô fingindo... Eu não vou fingir costume, né? Então, ó, vou tomar um chá na frente desse lugar que eu ainda não sei o que é, mas eu vou descobrir. Porque ele é bonito e ele fez bling blong há pouco tempo, né? Ele estava lá... Meu pai estava ocupado na varanda. Nosso primeiro dia aqui em Amsterdã. Ontem a gente chegou, a gente estava muito cansado, porque foi muito cansativo, né, amor? O lance das malas, porque a gente não conseguia fazer tudo com o meu pai. Gente, Amsterdã não para de chover. Eu tô até com a minha capinha de chuva, eu já vou colocar, mas só para falar para vocês o que aconteceu ontem. Ontem a gente chegou, a gente não tinha nada programado, porque a gente sabia que realmente seria cansativo.
Então a gente só deu uma passadinha na Primark, mas eu nem filmei nem nada. Depois a gente foi comer no restaurante embaixo do nosso hotel. Tipo, até a gente entra mesmo pela recepção do hotel. Tem a porta de fora, né? Mas também tem a porta interna do hotel, que a gente viu lá na porta, né? Que foi eleito o melhor hambúrguer, tipo, de 2015, de 2020. Então a gente falou assim, cara, vamos comer. Realmente o lugar era muito lindo, a comida maravilhosa, super valeu a pena. E agora a gente está indo fazer um city tour, né? Para conhecer Amsterdã, então vamos nos primeiros pontos. Estamos indo para o ponto de encontro agora. E é isso. O que eu for conseguir mostrar para vocês em tempo real eu mostro. Se eu não conseguir por ficar corrido, alguma coisa do tipo, depois eu faço aquela coisa, né? Explico tudo que a gente viu e coloco as imagens também. Terminamos o City Tour. A gente terminou aqui, ó, na frente dos canais. Aquela torre ali é aquela vista do nosso hotel. E sim, gente, fica de 15 em 15 minutos com os sinos batendo lá. E de manhã é triste porque fica tocando de 15 em 15 minutos. Então, que no início a gente falou assim, nossa, olha, que legal. Ficou de 15 em 15 minutos na nossa cabeça. Eu ainda não sei o que é aquilo, mas eu posso te dar essa informação. Mas assim, o tour foi muito legal. Foi quase que um tour privativo. A gente fez com o guia Gusto, né? O nome dele? Como se fosse Augusto, né? E com a Suzana, que é da Argentina. Ele também é na Argentina. Então só fizemos assim nós três. O meu pai ficou no hotel por conta da chuva, né? Porque agora deu até uma estiada, mas quando a gente saiu tava chovendo bastante, né? Que eu até comecei o vídeo no meio da chuva. Então ele falou a parte cultural, ele falou a parte política, ele falou vários pontos que Amsterdã teve como ponto forte. Por exemplo, o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aqui, a gente até passou em frente. A parte de ter políticas de questões sociais bem socialistas. Então aqui tem suicídio assistido, aqui eu não lembro exatamente agora todos os pontos que ele tocou, mas depois eu coloco mais informações para vocês. O aborto também é legalizado. Falou sobre a história da maconha, né? Porque, enfim, aqui quando a gente pensa em Amsterdã, a gente pensa logo em coffee shop. A gente passou em frente ao Smart Shop aqui de Amsterdã e ele falou que aqui não é... Tinha essa diferença, que não né? tinha, e aqui não é legalizado, na verdade, é despenalizado. Então, como virou algo muito comum, o Estado meio que falou assim, ok, então a gente vai colocar pelo menos alguns lugares que vocês podem fazer isso. Então, ao invés de proibir, restringiu os acessos. E deu super certo por aqui. Então, eles têm questões sociais muito para a esquerda e, ao mesmo tempo, uma parte econômica 100% capitalista. Então, os salários aqui são altíssimos, tudo é do povo, tudo é de todo mundo. Então, assim, foi muito legal conhecer essa história de Amsterdã também, fora o que a gente já conhece, né? Falou também sobre um pouco da prostituição. Eu até perguntei, né? Porque prostituição, gente, existe em qualquer lugar.
né? Mas aqui é legalizado. Ele falou que as pessoas têm matrícula, tem tudo realmente regulamentado. E eu até perguntei sobre o que eles acham, né, das mulheres, porque o Brasil é um país extremamente machista. Então, por mais que a gente saiba que existe em qualquer canto nesse mundo, as mulheres não são bem vistas. E ele disse que aqui é uma política do, cara, ninguém tá nem aí pro que você faz, ninguém tá nem aí pro que você come, ninguém tá aí pro que você veste. Então, eles realmente consideram como é só mais uma profissão e tá tudo bem. Então, eles não têm essa visão tão sexista e machista que a gente está acostumado, né? E que está enraizado na gente. E quando eu falei que tudo é de todo mundo, tudo é do povo, uma coisa que eu achei super diferente, super interessante, que aqui, inclusive, tem um carro que é público. Então, isso é muito maneiro, né? se você não tem carro, mas sei lá, você precisa ir lá para a estação de trem com suas malas, enfim. E aqui, gente, não é nada de carro, tá? É tudo feito para bicicletas e depois que vem os pedestres. Então, carro é tipo assim, a quarta importância. E aí tá bom. Então, se você precisa urgentemente de um carro, só que, pô, pra sua necessidade você não precisa ter um carro, você pega o carro público, que é um carro vermelhinho, adesivado e. Greenwood, eu acho, né? Não lembro, essa E aí informação você eu não meio lembro. que paga pelo trecho, né? O tempo de uso. E depois que você paga, né, depois que você usa, né? Vem a cobrança e você paga por aquilo, né? Então, assim, até carro você nem precisa ter, porque simplesmente tem para você. Aqui, acho que a Europa como um todo tem muito essa cultura de monarquia, mas ele até falou que aqui a monarquia, enfim, eles não decidem absolutamente nada que é do povo. E é mais algo cultural, algo mais emblemático, mas tudo que tem que ser decidido, decisões importantes que são para a sociedade, não é a monarquia que decide. Outra curiosidade também muito interessante é porque aqui a gente vê a bandeira da Holanda e também a bandeira que representa Amsterdã. E é uma bandeira que tem 3 estrelas. E aí ele até falou que tem umas brincadeirinhas, né, de onde vem essas 3 estrelas, mas a versão oficial mesmo é o que tudo que Amsterdã conseguiu superar para existir. Que uma estrela é a peste negra, a outra estrela são as inundações e a última estrela, os incêndios. Amsterdã é uma cidade portuária e por onde você olha tem canal. E aí, né, eles começaram a precisar fazer certas barragens para conter essa água, para se tornar uma cidade mais funcional, para passar o trem que passa, para passar carro, para passar bicicleta e as pessoas também, não ser algo só fluvial, né? No sentido de água que eu estou dizendo, não sei se é o termo correto, mas enfim. E barragem em holandês significa dam. E justamente uma das principais praças daqui, de Amsterdã, é a Praça Dam, que foi dali que tudo se tornou. Então precisaram conter o rio, que inclusive era o Amstel, que a gente acabou de passar, mas ali embaixo também era o rio Amstel, e daí veio a cerveja, enfim. Tem vários desdobramentos através de certas palavras aqui em Amsterdã. E aí, Amstel, do rio, Dam, da barragem, Amsterdã. Então, Amsterdã é uma cidade que teve muitos rios, muitas barragens para ela poder funcionar. Amsterdã ela tem uma arquitetura muito caricata, né? Que você emblemática também. E aí falando um pouco sobre esses prédios, né? Os prédios eles são bem estreitinhos e muito altos, justamente por conta de taxa. Então você pagava os impostos de acordo com o tamanho da sua fachada. Então, quanto menor, menos imposto, e aí você vai e verticaliza tudo. Por aqui, como eu falei diversas vezes, ser em cima de vários canais, né? Aqui não é tão instável, o solo é instável. Então, por isso, as casas elas começam a ficar um pouquinho tortinha para o lado. E além de ficar torta para o lado, ela ainda fica torta pela frente. Porque como é tudo muito estreito, eles precisavam içar muitos móveis. Então, lá em cima das casinhas tem tipo uma roldana, tipo não, é uma roldana que você precisava ficar içando tudo. Então a casa foi começar também a caindo para frente. Então as casas elas são tortas de vários jeitos diferentes, é para o lado, é para frente. E também tem uma curiosidade que o Bruno que vai falar, porque essa parte da explicação eu não peguei. As janelas são grandes também, porque como você precisava içar os móveis, as coisas, né? As janelas precisavam ser grandes para esses móveis que você ia içando entrar para o apartamento, né? E uma outra curiosidade que essa a gente não, pelo menos eu não aprendi na escola, né? Quando a gente aprende um pouco sobre a Amsterdã, né? Sobre a Holanda como um todo, tem tipo uns grampos em cada andar que é para meio que estabilizar, além do O concreto, né? desnivelamento, né? Ah, perdi o que eu ia falar.
Enfim, o desnivelamento, como eu falei, tá torta para frente, tá torta para o lado. Pelo que o Bruno me explicou, essas barras de ferro, elas cortam estabilizam. isso, Então elas cortam verdade, todo o isso apartamento horizontalmente para poder estabilizar, porque senão, se tudo realmente ficasse instável e caindo para os lados, as construções vão começar a se bater. Então ela cria ali um suporte, né? Como se fosse uma base maior para poder dar uma controlada nisso. Não importa o lugar do mundo, a gente sempre acaba num restaurante italiano. E a gente veio no La Madonnina. A gente está escolhendo aqui os pratos, escolhendo a entrada. E é bem gostosinho porque fica com esse foguinho aqui atrás. Mas a gente está meio que descobrindo tudo ao redor do hotel por enquanto. A gente jogou no Maps, viu que tinha aí. Na verdade, a gente chegou aqui porque eu vi um restaurante de carne. Aí quando a gente olhou para o outro lado da rua, a gente viu as cores da Itália, a gente falou assim, massa. E aí agora a gente vai pedir. Vou mostrar as massas aqui, ó. E nessas opções a gente pode trocar. Aqui também tem lasanha. E mostrar também as entradas. Tem sopa, pão. Aqui tem a parte mais de frios, né? Saladinhas. Ontem a gente falou um pouco sobre as prioridades aqui. Eu falei que em quarto lugar era o carro. E agora a gente vai fazer um passeio, que o ponto de encontro é lá na estação de trem, onde a gente chegou. Simplesmente o Uber agora tá na partida em 18 minutos, mas quando aceitaram estava em 21 minutos. Então, assim, não é a coisa mais simples do mundo você solicitar um Uber. Vai demorar e durante seu percurso, que talvez fosse uma linha reta, ele vai ficar dando voltas e voltas e voltas,
porque nem todas as ruas aqui passam carro. E um detalhe também importante, a gente foi pedir Uber lá na porta do hotel e simplesmente ele não pega a localização, ele pega o quarteirão que você tá e te dá pontos de encontros indicados do Uber, justamente porque como as ruas não passam carro, nem todas passam carro, ele não tem como te buscar. Então você tem que selecionar qual é o ponto de encontro que faz mais sentido para você. A nossa foi, tipo, sei lá, 2 minutos, 3 minutos de caminhada, então tava bem perto também. Então são meio que os pontos estratégicos em cada quarteirão. Mas não é todo lugar que você vai conseguir chamar Uber, não. Aqui foi o nosso ponto de encontro, já pegamos nossos ingressos. Aí a gente teria que subir aqui, mas a gente vai lá pra frente para poder achar o elevador. Aqui é muito comum comer panqueca sem ser só no horário de café da manhã. Então você pode almoçar, você pode jantar e tem várias lojas de panqueca espalhadas pela cidade. A gente pediu ó, com bacon, presunto, queijinho vem todo já na massa e de sobremesa. A gente pediu essas panquecas que são muito comuns, que são pequenininhas, com Nutella. O meu pai pediu de morango com a calda amarga. E ele tá comendo a panqueca que é quase igual a nossa, só que com cebola. Sim. Vontade. Vamos pra caralho? Hoje vamos conhecer o Rijksmuseum. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu vou falar. E ele é o Museu Nacional da Holanda e o mais importante de Amsterdã. Ele foi inaugurado em 1800, mas só foi transferido para Amsterdã em 1808 pelo rei Luís Bonaparte, o irmão de Napoleão. O prédio atual tem um estilo neogótico e foi aberto em 1885. O museu guarda mais de 8 milhões de itens, mas a grande estrela é a coleção da Idade de Ouro holandesa. Esse relicário é pequenininho, aí ao lado fica uma folhona explicando cada detalhezinho. Isso eu achei muito legal. Tem até da short. Porque normalmente, ó, já vem aqui uma breve explicação. Aí como aqui ele tinha muitos detalhezinhos, colocaram um papel. Quando a gente chegou, a gente pegou esse papelzinho na recepção, que é meio que um guia do museu. Então aqui tem os andares que a gente tá e também os anos das obras, né? Então a gente tá aqui, por exemplo, no primeiro andar, nas obras entre 1800 a 1900. Como a gente não pegou nenhum tour guiado, a gente tá fazendo por conta. Algumas peças elas têm um númerozinho. Aí essa daqui é a 392. Aí você vai, coloca aqui 392, pesquisa
E aqui já vai te dar toda a explicação dessa obra de arte. A gente saiu do museu, aí a gente parou nesse food crib aqui para fazer um lanche. Mais um dia comendo cachorro quente. Vamos ver se esse é o melhor que o Frank's de ontem. Ele é mais parecido com o cachorro quente do Brasil, porque o pão não é doce. E essa linguiça, ela é menos forte do que a de ontem. A de ontem era bem apimentadinha, né? Só sinto falta. Aqui tem baconzinho, tem cebola crispy e a gente colocou maionese e ketchup por cima. Eu só sinto falta da batata palha. Bom. A gente pediu com batata. Essa batata foi 5 euros. Com a coca e o hambúrguer, tudo isso foi 18 euros. Estamos agora na Praça dos Museus, então a gente foi ao Rijksmuseum. Aqui ao lado tem o Moco Museum e o tão esperado Museu do Van Gogh. E aí temos um detalhe importante, o nosso ingresso é para 3h45, só que a gente ficou livre antes de 1h da tarde. Então a gente vai ver se a gente consegue entrar, mas é o que eu tô com mais expectativa e mais ansiosa para conhecer. Van Gogh nasceu em 1853, na Holanda. Antes de ser pintor, ele tentou de tudo um pouco. Foi vendedor de arte, professor e até missionário. Só decidiu se dedicar à pintura de verdade por volta dos 27 anos. No começo, as suas obras eram bem sombrias, com cores escuras e temas do dia a dia dos trabalhadores, como em Os Comedores de Batata. Em 1886, ele se mudou para Paris e entrou em contato com os impressionistas. Foi aí que a sua pintura mudou completamente, e as cores ficaram vivas, e ele começou a usar aquelas pinceladas mais rápidas e intensas, que se tornaram sua marca. 2 anos depois, Van Gogh foi para o sul da França, e essa foi a fase mais produtiva da sua vida. Nasceram os girassóis, os campos de trigo e os céus estrelados. Ele chegou a morar numa famosa Casa Amarela com Gauguin, mas a convivência foi muito difícil e ele teve a crise, né? Que todo mundo sabe do Van Gogh, que ele cortou a própria orelha. Então, em 1889, ele mesmo quis se internar, né? Então, ele se internou voluntariamente em um sanatório. E foi lá que pintou uma das suas obras mais famosas, A Noite Estrelada. Pouco depois, ele se mudou novamente, onde ele continuou produzindo sem parar. Mas a sua saúde mental já estava cada vez mais frágil. E em julho de 1890, com apenas 37 anos, Van Gogh morreu após levar um tiro no peito. Durante a vida, ele vendeu pouquíssimos quadros e viveu praticamente na pobreza, sustentado pelo irmão Theo, que foi o seu maior apoio. Só depois de sua morte, sua arte foi reconhecida, e hoje Van Gogh é um dos pintores mais amados e influentes da história. Van Gogh ele é conhecido por ter muitos autorretratos, e muitas pessoas consideraram isso um pouco de vaidade, mas a verdade é que está totalmente relacionado com a sua falta de dinheiro durante toda a sua vida. Então o rosto dele estava gratuito, era uma forma dele praticar, então ele testava as suas cores, testava as suas pinceladas com o seu próprio rosto. Por isso que Van Gogh tem mais de 30 autorretratos. A gente acabou de sair do museu, eu achei a coisa mais linda, 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 linda. A gente, quando comprou o ingresso, comprou com audioguia português Brasil. Então, a gente ganhou um celularzinho que ele ia dizendo, tipo, vai pra essa sala, vai na frente desse quadro e dá o play. E aí a gente escutava a história do quadro. A gente escutou várias partes transcritas do próprio Van Gogh que foram retiradas das cartas, né? Então, assim, eu achei totalmente imersivo. Com todo o contexto, com toda a história, com tudo. Eu me emocionei diversas vezes. Eu já sabia da relação dele com o irmão Theo, mas aí lá no museu eu consegui entender a esposa do Theo, o papel dela como foi fundamental para o Van Gogh se tornar quem ele é, porque assim que ele morreu, o Theo logo em seguida também morreu, depois de alguns meses, e a esposa do Theo que pegou todas as pinturas dele, expôs ao mundo para ele se tornar quem ele é. E só depois dele já ter sido reconhecido, ela divulgou as cartas. E aí trouxe mais esse aprofundamento, assim, que foi muito, muito lindo. Mostrou a história de uma pessoa com muitos problemas com a rejeição, tantas coisas que ele tentou fazer que não deram certo. E a vida inteira, a obra dele não estava sendo reconhecida. Então, só depois, né, com futuras gerações, que deram valor para a obra dele, para a arte dele. E ele se tornou o pintor que ele é hoje.
E agora, de praxe, está chovendo em Amsterdã. O Bruno já tá com a capinha de chuva dele. Meu pai está a coisa mais linda. Dá um oi, pai. Agora sim, protegido da chuva. Galerinha ali tudo de guarda-chuva. E vamos enfrentar. Como a gente conseguiu adiantar o Museu do Van Gogh, né, que estava marcado só para 3h45 e a gente fez 1h da tarde, sobrou tempo e a gente meio que adiantou a programação, que a gente já viria para o Albert Food Market, só que a gente viria na semana que vem. Agora a gente... O que é isso, na verdade, né? É como se fosse uma feira de rua, então várias barracas, tem mais de 250 barracas, e são barracas das lojas, então na verdade eles expõem seus produtos, mas as lojas estão todas tipo, atrás das barraquinhas. Agora a gente sentou para comer, só que aí como estava chovendo, estava um pouquinho frio, a gente veio para a parte de dentro e a gente pediu que a gente está viciado, o croquete de carne, e a gente pediu para experimentar o queijinho. Vamos lá agora ver se tá bom. Vou começar pelo de queijo. Delicioso. A porçãozinha com 6 peças foi 7 euros, tanto do queijo quanto do croquete de carne. Agora vamos provar o de carne. Não senti muito gosto de queijo, não. Rafaela, antes de gosto de queijo nenhum. É gostoso, mas eu senti. É isso. É diferente. É tipo carne desfiada. Então ele é um bolinho de carne desfiada. Diferente daquela massinha, né, que a gente tem comido nos outros lugares. Bem mais saboroso, eu achei. Comemos nesse lugarzinho aqui, aí bem ao lado tem essa barraca do Stroopwafel que tá lotada. Mas ali, ó, fazendo na hora, que delícia que deve ser. Pós-almoço, meu pai quis vir aqui comer um canole. Detalhe que a gente já comeu canole, mas eu não tava filmando assim que eu cheguei. A gente comeu, meu pai comeu um de cappuccino, eu comi um de pistache, e ele agora tá querendo um de limão. E cada canole é 3 euros, 6 canoles 15 euros, 12 canoles 25 euros. Esse tempinho que a gente ficou no restaurante, parou de chover. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, tem óculos, tem pulseiras, tem roupinhas, tem até ali pasta de dente, escova, e também, obviamente, na parte da comida, né? Então aqui a gente tem queijo, Stroopwafel lá na frente. E lá quando a gente chegou, tinha uma lojinha de souvenir que a caixa era uma portuguesa. Então a gente começou a conversar e ela falou que quando você vem pra cá, você come o biscoito, né? Então acredito que ela esteja se referindo ao Stroopwafel. E também é um peixe, que é um peixe cru aqui, que eles dão meio que uma preparada, mas é cru. Não curto muito, mas fica a indicação dela. Achei essa lojinha de aquarelas de Amsterdã. Adorei essas, como se fossem essas conchinhas pintadas, né? Mas também tem aqui, ó, nas telas. E na paralela da Rua da Feira também parece ser bem movimentado. Aí aqui tá mais com cara de feira de Vila Isabel mesmo, ó. Temos as frutinhas. Tem alguma fruta que é diferente aí? Vocês viram? Não, algumas mais baratas, né? O aspargo tá barato ali, no Brasil é caro. Aqui eu tenho certeza que meu pai vai falar alguma coisa. Vamos ver. Que ele não pode levar pro Rio. Ele fica puto que ele quer comprar os queijos, mas não pode passar no Rio. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui tem muito queijo, aqui tem semente de tulipa para você poder ter em casa, e essas coisas você não pode levar para o Brasil, tá? A vigilância sanitária não deixa. Quando a gente comprou queijo, a gente comprou aqueles queijos que são industrializados, então tem informação de tudo, até aquela tabela nutricional, tudo fechadinho, tudo bonitinho, preparado mesmo para comércio. Aí pode, mas se você compra simplesmente um queijo que não tem nenhuma identificação, você não vai poder entrar. Para exemplificar, por exemplo, aqui tem o que tem o preço, mas não tem nenhuma informação. Então isso aqui, pela vigilância, você não pode entrar no seu país. Aí isso tudo aqui, ó, a gente precisa comer na viagem. E mesmo se quiser levar para alguém, não pode. Eita. O que é isso? Amendoinzinho com chocolate ao leite. Lembra muito aquela barra de chocolate shot. Eu gosto bastante. Mas chocolate é mais gostoso. Até tecido vende. Aqui mais roupas. Aí ali já tem a parte mais turística, né? Com os souvenirs. Mais uma barraquinha de Stroopwafel lotada, lotada, lotada. Então a gente sabe que é bom, né? Acabei de pedir. Eu pedi o original de 3 euros. Aí também tem essas caixinhas que você pode
levar e vem com 10. Bem diferente dos 9,50 que a gente pagou lá perto do hotel. Esse daqui foi 3 euros e se fosse com metade do chocolate, seria 4 euros. Agora vamos experimentar. Ele faz ali na hora, tá quentinho. Puta, muito mais crocante do que o outro. Deixa eu tentar. Ah, tá pelando o recheio. Pra mim, muito melhor do que o que a gente comeu antes e 1/3 mais barato. Muito bom. Provado? Provado. Nossa. Não é muito melhor? Delícia. Achamos uma barraquinha, ó, com vários perfumes. Bruno comprou o dele, ó. Aí você pode escolher o seu, né, e comprar o dump. Que os masculinos aqui, ó. Acabamos de chegar no final da feira. Tipo, é muito, muito grande. Eu pensei que fosse tipo uma rua, aí passou mais uma rua, aí passou mais uma rua, então foram 3 quarteirões de feira. Ela é bem grande. Uma dica que eu posso dar é venha com tempo, porque como eu falei, tem roupa, a gente depois achou uma barraca de perfume, tem muitas comidas de vários lugares diferentes, a gente achou até empanada, comida turca, crepe chinês, enfim, é muita variedade, então é muito interessante você vir com tempo para poder experimentar tudo. Venha com alguém para você poder dividir suas comidas e experimentar mais coisas, mas é muito, muito legal. A roupa é diferente, mas a gente ainda está no mesmo dia. Só que como, né, a gente adiantou toda a programação, deu tempo da gente voltar pro hotel, nos arrumamos com calma, deu para também dar uma arrumada nas malas, e agora a gente está indo para a casa de Anne Frank. Tô esbaforida, fiquei cansada. Enfim, aí a gente ainda pegou uma rua que a gente ainda não tinha entrado, que o nosso hotel ele fica bem localizado no Mercado das Flores, né? Então a gente foi andando, eu acabei que eu nem filmei nada, mas eu depois vou tentar voltar para mostrar. Mas em resumo, é aquilo até que eu comentei quando a gente estava no Coop Market. Tem muitas mudinhas, muitas flores, muitas tulipas. É literalmente, para quem é do Rio de Janeiro, uma cadeg. Então, só que aí fica ali tudo na rua, tudo lindo, maravilhoso. E também tem alguns restaurantes ao redor. E até a Bruna até me coisou, mas tô falando da cadeg a partir do Mercado das Flores dentro da cadeg. Sabe aquela que você tem que chegar 5 horas da manhã para pegar a flor linda do jeito que você quer? Então, é o Mercado das Flores aqui de Amsterdã, que é a Flower Market. Algumas informações até sobre a casa de Anne Frank. É um dos passeios que você precisa de antecedência para você poder comprar, porque é o tipo de coisa que esgota muito rápido. Eu lembrei faltando 1 mês para a viagem, porque ele não fica aberto. Tipo, vou viajar em março, não vai estar aberto agora. Então, ele tem um período que ele abre. Quando eu lembrei, a gente já conseguiu, para uma semana que a gente ficou aqui, eu só consegui esse horário à noite, né? Porque tudo que é tipo de manhã, tarde, esgota mais rápido. Então a gente pegou o horário de 8h30 da noite. Então se organize para você conseguir seu ingresso. E ele custou 16 euros. E a gente deu muita sorte com o tempo, tá? Choveu um pouquinho quando a gente estava no Van Gogh, mas agora a gente tá tranquilo. Eu tô até de capa de chuva, mas o céu tá lindíssimo, os canais também. E todo lugar que você olha tem bicicleta. A gente chegou muito antes do horário da Anne Frank, então a gente resolveu fazer uma pausa. Obviamente é comida, porque ou eu mostro museu ou eu mostro comida, né? Só tem essas 2 opções mesmo aqui no canal. Agora, e aí a gente botou no Maps alguma coisa que tinha que ser rápido, porque a gente daqui a pouco já tem que estar voltando. E a gente achou o Snack Bar Twins, o cara que super simpático, fofo, falando que o Brasil tem muitas mulheres muito bonitas. Vou considerar que foi super um elogio. O Bruno já mordeu aqui. Tá bonito. Esse aqui foi 3,50 euros. Tá muito quente. Delícia. Eu não aguento a casquinha crocante. Tá perfeito. Muito bom. Gente, acabamos de sair do museu. Acho que a gente ficou 1 hora lá dentro. Não podia tirar foto, não podia fotografar. Eu sou muito chatinha com regra, então eu nem peguei no meu celular. Mas eu fiquei destruída, assim, porque você, quando chega, você pega um audioguia.
E aí você vai escutando as coisas, né? Como se fosse hoje no museu que a gente foi mais cedo, né? Só que a diferença é que a gente sabe exatamente quem é Anne Frank, a gente sabe que ela não sobreviveu, a gente sabe todo o horror que foram os nazistas, a gente sabe todo o horror que foi a Segunda Guerra. Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer. E quando, até recapitulando, enfim, caso você não saiba que é Anne Frank, não saiba do que eu tô falando, Anne Frank e sua família, eles nasceram na Alemanha, era de uma família judia e perceberam que, né, estava sendo muito ruim pro lado deles com o Hitler no poder, e eles vieram para Amsterdã fugir um pouco para não serem pegos, enfim, para nada acontecerem com eles. E aqui em Amsterdã também, os alemães depois de um tempo chegaram com tudo. Enfim, eles viveram 2 anos escondidos, né, que é onde a Anne escreve todo o diário dela, que no diário conta tudo que a família dela estava sofrendo, o medo que eles passavam, o medo de a qualquer momento eles não sobreviverem, enfim. E depois, não sabem como, mas o esconderijo deles é descoberto e eles vão para os campos de concentração, só o pai sobrevive. Depois, quando os soviéticos libertaram o campo de concentração e o pai retornou para Amsterdã, aí ele descobriu tudo que tinha acontecido com a família dele. Depois de um tempo, leu o diário da filha e publicou. Então, a Anne Frank, ela ficou muito famosa porque ela teve um diário que relatou como é que foi o dia a dia de tensão e medo de pessoas que foram perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Enfim, eu acho que eu expliquei mais ou menos quem é. Como é que é viver no Holocausto. E o que é esse museu? É literalmente você estar no lugar que a família ficou escondida. Então, você pisa ali no mesmo lugar que eles pisaram, você vê as paredes que eles viam, você vê tudo, como é que foi ficar ali por 2 anos escondido. E quando a gente começa o audioguia, ela fala, né, tipo, uma pessoa dublando, e a gente escuta como se fosse a Anne Frank falando com a gente. Ela fala, oi, eu sou a Anne Frank, eu vou contar minha história. E cada cômodo que a gente ia, ela contava algo sobre o que está relatado no diário dela, relatos também de pessoas próximas que sobreviveram e depois deram entrevistas, depoimentos, enfim. E é muito pesado, assim, eu chorei o tempo inteiro, porque eu até falei isso um pouco na Alemanha também. Quando a gente dá nome para as coisas, é porque a gente sabe o que acontece, mas quando a gente dá um nome, dá um rosto, a gente cria uma empatia. Então, ali vendo a pessoa contar o que ela estava sofrendo, o que ela estava passando, para mim foi muito pesado, e ainda mais por ser algo, tipo, que os nazistas... tão recente, não tem nem 100 anos que isso aconteceu. Tudo que eu abomino deles e de todo o pensamento, toda a linha de raciocínio deles, ver o que essas pessoas muito bostas no poder fizeram, e enfim, isso perpetua até hoje. E aí fala muito no museu sobre justamente isso, de não esquecer. Não é para tipo, não vamos falar sobre isso porque é um assunto delicado, vamos sim, vamos falar sobre isso, não vamos esquecer pra gente nunca mais repetir, pra gente nunca mais deixar isso acontecer. Enfim, muito pesado. Venham preparados, venham com estômago, porque realmente muito intenso. Mas eu acho que é muito, muito legal, justamente por isso que eu acabei de falar, da gente estar sempre na cabeça de liberdade, cada um faz o que quer, cada um acredita no que quer e tá tudo bem, ninguém tem que ficar ditando regra, ninguém tem que ficar te limando de certa forma. E estar aqui onde isso tudo aconteceu, acho que é mais... Isso que eu falei, eu tô até meio coisa ainda, porque eu tô um pouco tonta ainda, de presenciar o lugar que tudo aconteceu. Então não é só, tipo, estou sabendo, tipo, não posso falar vivi, né, não vivi isso, mas eu estive naquele lugar que ela esteve, sabe, o local físico, assim. Enfim, moça, quer falar alguma coisa? O microfone tá aqui. Você falou bastante e bastante do que eu penso também do que aconteceu, né? Viver no Holocausto deve ter sido algo absurdo para quem era perseguido. Muito difícil você, pelo menos na minha opinião, tá, compactuar com as ideias e os ideais nazistas. É meio complicado você querer impor o que as pessoas devem pensar ou seguir, ou deixar de pensar e idealizar para a vida delas.
É muito triste ter que pensar que isso não tem nem 100 anos que aconteceu. Eu até falei com a Ana, tipo, muito difícil, mas se a gente parar pra pensar, a Anne Frank, se tivesse uma boa saúde, poderia estar viva até hoje, né, com 90 e poucos anos. É raro, mas acontece, né, pessoas chegarem a essa idade. Então você interromper a vida de alguém, você querer colocar seus ideais acima de qualquer livre-arbítrio de outra pessoa é muito triste. É bem, bem pesado o museu e espero que isso nunca mais aconteça, né? Espero que isso nunca mais aconteça. E foi muito bonito também mostrar que pessoas que não precisavam ter medo dos nazistas, É verdade, porque, ajudaram né, muito. não, tipo, não tô infringindo ali nenhuma regra, né, entre muitas aspas. Viram, se compadeceram e ajudaram, né? Justamente esse esconderijo era dentro da empresa do Otto Frank, o pai da Anne, e nesse esconderijo que ele trabalhava, então, na empresa que ele trabalhava. E as pessoas não eram judias, as pessoas não eram perseguidas, e elas acolheram e ajudaram, comuns, né? que não tinham nada a temer, e pegaram essa responsa para eles. E a gente sabe, né, que mesmo quem não tinha nada, não tá vendo nada, mas ajudava, quem devia, se ferrava, né, não da mesma forma, mas podia ficar preso, podia ser punido, enfim. E as pessoas falaram assim, dane-se, eu vou ajudar quem tá precisando, quem tá batendo na minha porta. Então, acho que ver o relato também das pessoas que ajudaram foi muito bonito e traz, assim, uma sensação boa de você conseguir sentir um pouco de esperança na humanidade. E antes que eu me esqueça, nesse passeio, né, só veio eu e o Bruno, porque a gente já sabia que não seria acessível e de fato não é nem um pouco. São 3 lances de escada e são escadas íngremes, né, porque de fato não é tipo, vamos fazer uma escada para o museu, vamos colocar um elevador para ser acessível. É de fato o esconderijo, então nada foi mexido. A estante giratória aqui, onde ficava meio que de parede falsa, é original, a pia é original, então tudo é original. Então a gente já sabia que não seria um passeio acessível e de fato não é nem um pouco. Então isso é muito importante, caso você tenha mobilidade reduzida, esteja vendo com alguém com mobilidade reduzida, porque realmente não é acessível.